O sussurro de Esmeralda. Nas brumas do tempo, antes que as pirâmides lançassem suas primeiras sombras sobre a areia, caminhou sobre a terra uma figura envolta em mistério e luz. Conhecido por muitos nomes, Thoth para os egípcios, Mercúrio para os romanos, o mensageiro dos deuses, seu título mais reverenciado era Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Grande como rei, grande como sacerdote e grande como filósofo. A ele foi atribuída a autoria de uma sabedoria tão profunda, tão fundamental, que se tornou a pedra angular de todas as escolas esotéricas, filosofias e religiões que se seguiram. Essa sabedoria não foi gritada nos mercados, mas sussurrada em templos e câmaras secretas, um conhecimento para os poucos que estavam prontos para ouvir. Seu legado mais potente, a Tábua de Esmeralda, continha em poucas e enigmáticas linhas a chave para a própria estrutura da realidade. Este audiolivro é um convite para ouvir esse sussurro, para decifrar esses segredos e para despertar o poder que eles conferem, não como um estudo histórico, mas como um manual prático para a maestria da vida. O hermetismo não é uma religião com dogmas e deuses a serem adorados. É uma ciência das leis universais, uma filosofia da causa primeira. Ele postula que por trás do universo de aparências, do caos e da mudança, existem princípios imutáveis que governam toda a existência. Conhecer esses princípios é como um marinheiro que conhece as correntes e os ventos. Em vez de ser jogado à deriva pelas tempestades da vida, ele pode usar essas mesmas forças para navegar com propósito e habilidade em direção ao seu destino. A sabedoria hermética ensina que o universo não é um mecanismo morto, mas uma manifestação mental de uma consciência infinita, que os hermetistas chamam de o todo. E a implicação mais profunda disso é que, se o universo é mente, e nós somos parte do universo, então nossa própria mente é uma centelha dessa mente divina, possuindo, em potencial, o mesmo poder criador. A jornada hermética é a jornada de transformar esse potencial em realidade. Agora, por um instante, silencie o mundo exterior. Feche os olhos. Respire fundo e sinta-se não como um corpo, mas como um ponto de consciência. Imagine que o universo ao seu redor, as estrelas, os planetas, a própria cadeira onde você se senta, não é feito de matéria morta, mas de uma única e vasta consciência viva. Sinta que cada átomo vibra com inteligência. Sinta que a mesma mente que desenha as galáxias é a que pensa os seus pensamentos. Deixe de lado a sensação de ser pequeno e separado. Permita-se sentir, mesmo que por um breve momento, sua conexão intrínseca com esta mente universal. Sinta a vastidão e a paz que vem desse reconhecimento. Não há nada fora de você contra o qual lutar. Tudo é uma expressão de uma única vida, uma única mente. Este sentimento é a porta de entrada para o templo hermético. É o primeiro passo para reivindicar sua herança divina. Para aplicar este conhecimento inicial em sua vida, comece a praticar a visão hermética. Ao longo de seu dia, olhe para o mundo ao seu redor não como uma coleção de objetos aleatórios, mas como um sistema vivo e interconectado de símbolos e correspondências. Olhe para uma árvore e veja nela o princípio do crescimento, das raízes no escuro e dos galhos na luz. Olhe para o ciclo da água e veja o princípio do ritmo e da transformação. Comece a se perguntar, diante de qualquer circunstância, qual princípio universal está em jogo aqui? Esta prática desloca você da posição de vítima reativa para a de um estudante sábio da vida. Você começa a ver a ordem por trás do caos aparente, a inteligência por trás de cada evento. Você não está mais perdido em um mundo sem sentido. Você está em uma grande universidade e cada experiência é uma lição sobre a natureza da mente de Deus. O grande ensinamento do sussurro de Esmeralda é que a maestria não vem de tentar mudar o mundo,
mas de entender e se alinhar com as leis que o governam. O poder não está em forçar, mas em fluir. O iniciado hermético não busca controlar os outros ou acumular bens materiais para o ego, mas busca o autodomínio, sabendo que, ao dominar a si mesmo, ele domina o universo que é um reflexo de si mesmo. Esta jornada que iniciamos agora não é para os curiosos, mas para os sinceros. Requer coragem para questionar as próprias crenças, disciplina para praticar os princípios e, acima de tudo, um coração aberto para receber uma verdade que pode abalar as fundações do seu mundo. O sussurro é eterno, mas apenas os que silenciam a própria mente podem ouvi-lo. Ao final desta introdução, sinta a ressonância desta antiga sabedoria em seu ser. Ela não é estranha a você. É uma memória em sua alma, esperando para ser despertada. Ancore esta intenção de aprendizado com decretos que preparam sua mente para a iniciação. Eu abro minha mente para a sabedoria oculta do universo. Eu sou um estudante dedicado das leis imutáveis da existência. Eu busco o autodomínio como o caminho para a verdadeira liberdade. Meus ouvidos estão prontos para ouvir e meu coração está pronto para entender. Capítulo 2. O princípio do mentalismo. O universo é mente. O primeiro e mais fundamental dos 7 princípios herméticos é a base sobre a qual todos os outros repousam. É a chave mestra que, uma vez compreendida, ilumina todos os mistérios. O princípio declara: o todo é mente. O universo é mental. Isso significa que a realidade subjacente a tudo o que existe, toda a matéria, toda a energia, toda a vida, é uma consciência infinita, viva e pensante. O universo que percebemos não é uma criação material que foi feita por uma mente. É a própria mente em um estado de manifestação. Não há nada fora do todo. Ele é, ao mesmo tempo, o Criador e a criação. Pense nisso como um sonhador e seu sonho. O sonhador cria o mundo do sonho, os personagens, as paisagens, tudo dentro de sua própria mente. Os elementos do sonho não têm realidade fora da mente do sonhador. Da mesma forma, nós, e tudo o que percebemos, somos como pensamentos na mente do todo, vivendo, nos movendo e tendo nosso ser dentro desta consciência universal. Compreender este princípio tem implicações radicais. Se o universo é de natureza mental, então nossos próprios processos mentais devem ser da mesma natureza. Nossa mente não é uma entidade isolada, mas uma centelha individualizada da mente universal. Somos, literalmente, feitos da mesma substância que o Criador. Isso explica o poder da mente humana. O poder de pensar, de imaginar, de criar. Esses não são meros processos bioquímicos. São o exercício de nossa herança divina. A capacidade de manifestar a realidade através do pensamento, que é a base da lei da atração e de muitas outras práticas, deixa de ser mágica e se torna lógica sob a luz deste princípio. Se vivemos em um universo mental, então a criação mental, o pensamento, deve, por necessidade, preceder e governar a criação material, a manifestação. Mudar sua mente não é apenas mudar sua perspectiva, é, literalmente, mudar o universo que você experimenta. Agora, vamos realizar um experimento de mentalismo. Feche os olhos. Sente-se no centro silencioso da sua consciência. Reconheça que este espaço de consciência dentro de você é o seu universo pessoal. Agora, com o poder da sua mente, crie algo. Imagine uma maçã vermelha e brilhante flutuando à sua frente. Use todos os seus sentidos mentais. Veja seu brilho, sua forma perfeita. Sinta sua casca lisa. Sinta seu cheiro doce. Dê uma mordida mental e ouça o som crocante. Por um momento, dentro do seu universo mental, essa maçã foi perfeitamente real. Você a criou do nada, a partir da substância da sua própria mente.
assim como o todo cria os mundos a partir da substância de sua mente. Agora, com a mesma facilidade, deixe a maçã se dissolver. Perceba o seu poder. Você é o criador e o destruidor de mundos dentro do seu próprio domínio mental. Este poder, quando refinado e focado, pode ser estendido para influenciar o sonho maior do universo compartilhado. Para aplicar o princípio do mentalismo em sua vida, comece a tratar seus pensamentos com o respeito que eles merecem. Eles não são eventos inofensivos e passageiros. Cada pensamento é uma semente plantada no solo fértil da mente universal. A prática da higiene mental se torna crucial. Monitore o jardim da sua mente. Quando perceber ervas daninhas de negatividade, pessimismo ou autocrítica, não lute contra elas. Simplesmente, com a consciência de seu poder, arranque-as e plante conscientemente sementes de pensamentos que você deseja ver florescer. Pensamentos de amor, saúde, abundância e harmonia. Faça disso um hábito diário. Assim como você toma banho para limpar seu corpo físico, reserve um tempo para limpar sua mente de detritos mentais. Você está assumindo a responsabilidade como o guardião de sua própria fatia do universo mental. O grande ensinamento do princípio do mentalismo é o da soberania. Você não é uma folha ao vento, sujeito aos caprichos de um universo aleatório. Você é um centro de consciência criadora dentro de um universo que responde à consciência. Seu estado mental não é um subproduto de suas circunstâncias. Suas circunstâncias são um subproduto do seu estado mental. Esta é a inversão de poder mais radical que se pode imaginar. Ela o retira da posição de vítima e o coloca no trono de co-criador. Dominar este primeiro princípio não é apenas um exercício intelectual. É o despertar para a verdade de que o poder que cria mundos reside dentro de você, aguardando ser reconhecido e usado com sabedoria. Ao assimilar esta primeira e grande lei, sinta a fundação da sua antiga visão de mundo tremer. Você não está em um universo. O universo está em você, como um pensamento. Ancore esta verdade fundamental com afirmações que selam sua nova identidade. O universo é mente, e minha mente é parte dela. Meus pensamentos são forças criadoras que moldam minha realidade. Eu sou o mestre do meu universo mental. Eu crio minha realidade a partir de dentro. Capítulo 3. O princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Após estabelecer que o universo é mental, Hermes nos entrega a ferramenta para compreendê-lo. É o princípio da correspondência, encapsulado no famoso axioma: assim como é em cima, é embaixo. Assim como é embaixo, é em cima. Este princípio nos revela que existe uma harmonia e uma analogia entre os diferentes planos da existência. As mesmas leis que governam os movimentos das galáxias, o que está em cima, se refletem na estrutura de um átomo e na vida de um ser humano, o que está embaixo. Não há uma desconexão entre o espiritual e o material, o macrocosmo e o microcosmo. São apenas diferentes oitavas da mesma canção. Este princípio é a chave para resolver os paradoxos. Ao compreender um nível da realidade, ganhamos insights sobre todos os outros. Ao estudar a natureza, aprendemos sobre nós mesmos. E ao entender a nós mesmos, começamos a compreender a mente de Deus. A implicação mais poderosa do princípio da correspondência é que seu mundo exterior é um espelho do seu mundo interior. Assim como é dentro, é fora. As circunstâncias de sua vida, seus relacionamentos, sua saúde, suas finanças, não são eventos aleatórios. São correspondências diretas de seus estados internos de consciência, suas crenças, medos e padrões emocionais. Se há causa e conflito em sua vida exterior, é porque há causa e conflito em sua paisagem mental e emocional.
Se você experimenta amor e harmonia externamente, é um reflexo do amor e da harmonia que você cultiva internamente. Este princípio nos retira da armadilha de tentar consertar o reflexo no espelho. Em vez disso, ele nos instrui a nos voltarmos para dentro e a ajustarmos o objeto que está sendo refletido, nós mesmos. A transformação real é sempre um trabalho interno que, por lei, deve se corresponder externamente. Agora, vamos usar este princípio como uma ferramenta de diagnóstico. Feche os olhos. Escolha uma área de sua vida exterior que lhe causa insatisfação. Pode ser sua carreira, sua vida social ou sua saúde. Olhe para esta situação como um reflexo em um espelho. Sem julgamento, pergunte a si mesmo: qual estado interior meu esta situação está correspondendo? Que crença ou padrão de pensamento dentro de mim está sendo espelhado aqui? Se você se sente preso em um emprego sem alma, qual é a crença interna correspondente? Talvez seja: eu não mereço fazer o que amo, ou eu preciso de segurança acima de tudo. Se seus relacionamentos são cheios de drama, qual é o padrão emocional interno? Talvez seja uma necessidade de validação ou um medo de intimidade. Seja honesto. O espelho nunca mente. Reconhecer a correspondência é o primeiro e mais crucial passo para a cura e a transformação. Para aplicar a correspondência em sua vida diária, torne-se um observador de padrões. Observe como os pequenos padrões em sua vida refletem os grandes. A maneira como você mantém sua mesa de trabalho embaixo provavelmente corresponde à maneira como você organiza seus pensamentos em cima. A maneira como você trata um garçom fora reflete sua verdadeira autoestima dentro. Use essas observações não para se criticar, mas para ganhar autoconhecimento. Além disso, use o princípio na direção oposta, de baixo para cima. Para mudar um estado mental de letargia, mude seu estado físico. Levante-se, alongue-se, coloque uma música vibrante. Ao ajustar o plano inferior, físico, você envia uma correspondência para o plano superior, mental. Da mesma forma, para se conectar com a abundância espiritual, em cima, pratique a generosidade material, embaixo. Você está usando a lei para criar um ciclo de feedback positivo entre os diferentes planos do seu ser. O grande ensinamento do princípio da correspondência é a unidade. Ele tece o universo inteiro em uma única tapeçaria interconectada. Nada está isolado. Cada pensamento que você tem ondula através de todos os planos da existência. Esta é uma responsabilidade imensa, mas também uma fonte de poder extraordinário. Significa que, ao curar uma pequena parte de si mesmo, você está contribuindo para a cura do todo. Ao compreender uma simples folha de grama, você está se aproximando de compreender o cosmos. O universo deixa de ser um lugar estranho e se torna o seu próprio corpo expandido. A jornada para a maestria é a jornada de harmonizar todos esses diferentes níveis de ser, físico, mental e espiritual, para que eles cantem em uníssono, refletindo uns aos outros em perfeita e bela correspondência. Ao perceber esta teia de reflexos, sinta como a separação se dissolve. Você está intrinsecamente ligado a tudo o que existe. Ancore esta sabedoria da unidade com afirmações que selam a harmonia entre os mundos. Meu mundo exterior é um reflexo do meu mundo interior. Assim como é dentro, é fora. Ao mudar a mim mesmo, meu universo muda. Eu sou um microcosmo que contém a sabedoria do macrocosmo. Capítulo 4. O princípio da vibração. Nada está parado. O terceiro grande princípio hermético nos leva das leis da estrutura para as leis do movimento. Ele afirma: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. A ciência moderna apenas recentemente alcançou essa antiga verdade. Desde a maior galáxia
até a menor partícula subatômica, tudo no universo está em um estado de vibração constante. A diferença entre as diversas manifestações de matéria, energia e mente é simplesmente uma questão de diferentes frequências vibracionais. A matéria densa, como uma rocha, é energia vibrando em uma frequência muito baixa. A luz, o pensamento e o espírito são energia vibrando em frequências progressivamente mais altas, tão rápidas que se tornam imperceptíveis aos nossos sentidos físicos. Não existem coisas sólidas e coisas etéricas. Tudo é um continuum de vibração. O próprio todo é a fonte de toda vibração, uma consciência vibrando em um nível infinito de velocidade e poder. A aplicação mais profunda deste princípio é entender que seus pensamentos e emoções também são vibrações. Cada estado mental é uma frequência que você emite para o universo mental. Estados de medo, raiva e desespero vibram em frequências baixas, lentas e densas. Estados de amor, alegria e paz vibram em frequências altas, rápidas e sutis. Pela lei da atração, que é um corolário deste princípio, vibrações semelhantes se atraem. Quando você mantém um estado vibracional de medo, você se sintoniza e atrai para sua experiência pessoas, lugares e eventos que vibram na mesma frequência de medo. Quando você eleva sua vibração para o amor, você atrai magneticamente experiências amorosas. O princípio da vibração nos ensina que não somos vítimas do que atraímos. Somos os criadores de nossa realidade através da frequência que escolhemos manter. A maestria da vida, portanto, é a maestria da própria vibração. Agora, vamos sentir a sua própria vibração. Feche os olhos. Sintonize seu estado interior neste exato momento. Não o julgue, apenas o sinta. Qual é a sua música de fundo? É uma nota baixa e pesada de preocupação? Uma vibração frenética de ansiedade? Ou uma frequência alta e clara de paz? Lembre-se, você não é essa vibração. Você é a consciência que a percebe. Agora, com o poder da sua vontade, que é a ferramenta hermética para elevar a vibração, decida mudar de nota. Traga à sua mente a lembrança de um momento de pura alegria. Mergulhe nesse sentimento. Sinta a vibração se elevando em seu corpo. Sinta a leveza, a expansão. Você acabou de realizar uma transmutação mental. Você provou a si mesmo que não está preso a nenhuma frequência. Você é o maestro que pode escolher qual nota tocar em sua própria orquestra. Para aplicar o princípio da vibração em sua vida, torne-se um vibracionista consciente. Comece a prestar atenção em como diferentes coisas afetam sua frequência. Observe como certos alimentos, músicas, pessoas ou ambientes elevam sua vibração, enquanto outros a diminuem. Comece a fazer escolhas conscientes para se cercar de influências de alta frequência. Esta é a base da criação de um espaço sagrado, não apenas fisicamente, mas mental e emocionalmente. A prática mais poderosa para elevar a vibração é o exercício da vontade. Quando você se sentir caindo em um estado de baixa frequência, não se entregue a ele. Em vez disso, use sua vontade para deliberadamente desviar sua atenção. Coloque o foco em algo belo. Force-se a sorrir. Mude sua postura física para uma de poder e confiança. Esses atos não são falsos, são atos de maestria, usando o corpo e a mente para intencionalmente elevar a vibração do espírito. O grande ensinamento do princípio da vibração é que você tem um controle imenso sobre a qualidade da sua vida. Você não pode controlar todos os eventos externos, mas pode, com a prática, controlar sua resposta vibracional a eles. Esta é a verdadeira liberdade. O adepto hermético pode estar em meio ao caos, mas mantém sua paz interior, sua alta frequência, inabalável. Ele entende que seu estado de ser é a sua contribuição mais poderosa para o mundo. Ao manter uma vibração de amor e paz,
Ele não apenas cria uma bela realidade para si mesmo, mas também eleva a vibração do planeta inteiro, como um diapasão que faz com que outros diapasões próximos comecem a ressoar em harmonia. Ao sentir a dança incessante da vibração dentro e ao seu redor, reconheça que você não é uma estátua, mas uma sinfonia. Ancore o seu poder de maestria vibracional com afirmações que selam sua habilidade de escolher sua própria música. Eu sou o mestre da minha própria vibração. Eu escolho conscientemente elevar minha frequência para o amor e a alegria. Meus pensamentos e sentimentos são ferramentas para sintonizar a realidade que eu desejo. Minha vibração elevada é minha maior proteção e meu maior poder. Capítulo 5. O princípio da polaridade. Tudo é duplo. O quarto princípio hermético revela a natureza dual da manifestação. Ele afirma: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Este princípio explica que, em tudo, existem dois polos que podem parecer diametralmente opostos, mas que, na realidade, são apenas os dois extremos da mesma coisa. Tomemos o calor e o frio, por exemplo. Não há uma linha divisória absoluta onde o calor termina e o frio começa. São apenas diferentes graus na mesma escala, que chamamos de temperatura. O mesmo se aplica à luz e à escuridão, ao grande e ao pequeno, ao corajoso e ao medroso, ao amor e ao ódio. Eles não são inimigos em uma batalha, mas os dois lados da mesma moeda. Compreender este princípio nos dá a chave para a alquimia mental, a arte de transformar um estado mental em outro. A aplicação mais profunda do princípio da polaridade reside no domínio do nosso próprio mundo mental e emocional. Se o amor e o ódio são apenas diferentes graus da mesma vibração, então é possível, através de um ato de vontade, mover a nossa consciência ao longo dessa escala, do polo do ódio para o polo do amor. Se a coragem e o medo são os dois extremos da mesma coisa, podemos transmutar o medo em coragem. Este não é um ato de suprimir o polo negativo e fingir que ele não existe. É um ato de repolarização. É como pegar um ímã e virá-lo. O hermetista não nega a existência do polo negativo. Ele o usa como um ponto de partida, um trampolim para alcançar o polo positivo. Ele entende que, para conhecer a luz, a sombra deve estar presente. Ele não luta contra a escuridão, mas se concentra em aumentar a luz. Agora, vamos experimentar a polaridade. Feche os olhos. Traga à sua mente um sentimento de medo que você possa estar sentindo sobre algo em sua vida. Não resista a ele. Apenas o localize em seu corpo e em sua mente. Sinta sua vibração. Este é um polo. Agora, reconheça que na outra extremidade desta mesma vara energética está o seu oposto, a coragem. Eles são feitos da mesma substância. Com o poder da sua vontade, comece a deslizar sua consciência ao longo dessa vara, do polo do medo em direção ao polo da coragem. Não tente saltar. Apenas se mova grau por grau. Sinta a energia mudar. Visualize-se lidando com a situação que lhe causa medo, não sem medo, mas com um senso de capacidade, de força, de determinação. Sinta a mudança em sua postura, em sua respiração. Você não eliminou o medo, você o transmutou, usando sua energia para alimentar a chama da coragem. Para aplicar o princípio da polaridade em sua vida, pratique a repolarização consciente. Sempre que você se encontrar em um estado mental negativo, primeiro, aceite-o sem julgamento. Em seguida, identifique o polo oposto positivo. Se você se sentir triste, o oposto é a alegria. Se se sentir impotente, o oposto é o poder. Então, em vez de se afogar no estado negativo, comece a introduzir pensamentos, memórias e ações que correspondam ao polo positivo.
Se estiver triste, lembre-se de um momento de grande alegria, ou coloque uma música que o eleve. Se se sentir impotente, faça uma pequena coisa que esteja sob seu controle, como arrumar uma gaveta. Você está deliberadamente mudando sua posição na escala vibracional. Com a prática, esse ato de repolarização se torna cada vez mais rápido e sem esforço. O grande ensinamento do princípio da polaridade é que somos dotados de um poder de escolha extraordinário. Não estamos à mercê de nossos humores ou emoções. Somos alquimistas mentais com a capacidade de transmutar chumbo em ouro, medo em coragem, ódio em amor, dentro do laboratório de nossas próprias mentes. Este princípio nos ensina a arte do equilíbrio. Em vez de oscilar violentamente entre os polos, o adepto aprende a se neutralizar, a encontrar o ponto de equilíbrio no centro, de onde ele pode escolher conscientemente se mover em direção a qualquer polo que deseje. Ele entende que ambos os polos são necessários para a existência, e em vez de rejeitar um em favor do outro, ele os integra em uma compreensão mais elevada e unificada. Ao reconhecer a dança dos opostos dentro e ao seu redor, sinta o poder que vem de saber que você pode escolher sua posição na escala. Ancore sua habilidade de alquimista com afirmações que selam seu domínio sobre a polaridade. Eu sou o mestre dos meus próprios polos mentais. Eu tenho o poder de transformar meus estados mentais à vontade. Eu uso o polo negativo como um trampolim para alcançar o positivo. Eu encontro meu poder no equilíbrio e na escolha consciente. Capítulo 6. O princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. O quinto princípio hermético, o ritmo, está intimamente ligado à polaridade. Ele declara: tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. A oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. A medida da oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo compensa. Este princípio nos mostra que em tudo há um movimento medido, um fluxo e refluxo, como as marés do oceano. Nada permanece estático. Há um ritmo nos ciclos do universo, nas estações do ano, nos nossos corpos e, crucialmente, em nossos estados mentais e emocionais. Assim como um pêndulo oscila para a direita e depois para a esquerda, nossos humores, fortunas e energias também oscilam. Tentar manter-se perpetuamente no auge da felicidade ou do sucesso é lutar contra uma lei fundamental do universo. A compreensão do ritmo nos liberta da tirania dos altos e baixos. Quando estamos em um momento de alegria e sucesso, a oscilação para a direita, o princípio nos lembra de não nos apegarmos, pois a oscilação para a esquerda inevitavelmente virá. E mais importante, quando estamos em um momento de tristeza ou dificuldade, a oscilação para a esquerda, ele nos dá a esperança e a certeza de que isso também passará. O pêndulo retornará para a direita. O sofrimento é exacerbado por nossa resistência ao fluxo descendente. Queremos que a maré esteja sempre alta. A sabedoria hermética não reside em tentar parar o pêndulo, o que é impossível, mas em aprender a arte da neutralização. O adepto aprende a se elevar acima da oscilação do pêndulo, encontrando um ponto de estabilidade e equanimidade que não é afetado pelo ritmo inevitável. Agora, vamos observar o ritmo em sua própria vida. Feche os olhos. Lembre-se de um período em sua vida em que tudo parecia florescer. Um pico de felicidade, sucesso ou bem-estar. Sinta a energia daquele momento. Agora, lembre-se de um período que se seguiu, talvez, que foi um vale, um tempo de desafio, perda ou tristeza. Reconheça que um seguiu o outro, como o dia segue a noite. Veja se você consegue perceber como a intensidade do pico pode ter correspondido à intensidade do vale.
medida da oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. Agora, encontre em sua memória um momento em que, apesar das circunstâncias externas, você conseguiu manter um senso de paz interior. Este foi um momento em que você, consciente ou inconscientemente, se elevou acima do pêndulo. Este é o estado que buscamos cultivar. Para aplicar o princípio do ritmo e praticar a neutralização, use a lei da polaridade como sua ferramenta. Quando você sentir o pêndulo de seu humor começando a oscilar para o lado negativo, tristeza, raiva, desânimo, não espere até que ele atinja o extremo. Intervenha cedo. Reconheça o início do movimento e, imediatamente, comece a aplicar a sua vontade para se repolarizar em direção ao polo positivo. Comece a introduzir pensamentos de gratidão. Coloque uma música edificante. Mude seu ambiente. Você não está parando o pêndulo, mas está se recusando a ser arrastado por ele até o fundo. Você está essencialmente elevando o ponto de pivô do seu próprio pêndulo. Com a prática, as oscilações se tornam menos extremas. Seus baixos não são tão baixos, e seus altos são mais estáveis e menos eufóricos, levando a um estado de contentamento sereno. O grande ensinamento do princípio do ritmo é a sabedoria da impermanência e a necessidade de desapego. Ele nos ensina a não colocar nossa felicidade nas cristas das ondas, pois as ondas inevitavelmente quebram. Em vez disso, nos ensina a encontrar nossa alegria na profundidade do oceano, que permanece calma e constante. O adepto hermético aprende a desfrutar dos momentos de pico sem se apegar a eles e a navegar pelos vales com graça e paciência, sabendo que eles são uma parte necessária do ciclo. Ele entende que é nos vales que as sementes da próxima primavera são nutridas. Ele para de lutar contra as estações da vida e aprende a dançar com cada uma delas. Ao observar o fluxo e refluxo da vida com novos olhos, sinta a paz que vem de aceitar os ritmos naturais da existência. Você não precisa mais temer a maré baixa. Ancore sua capacidade de navegar pelas marés com afirmações que selam sua estabilidade interior. Eu flutuo com os ritmos da vida, não sou arrastado por eles. Nos picos, sou grato. Nos vales, sou paciente. Eu encontro minha estabilidade em meu eu superior, acima da oscilação do pêndulo. Isso também passará. Capítulo 7. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. O sexto princípio hermético é a lei da causalidade ordenada. Ele afirma: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome para uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Este princípio dissolve a ideia de sorte, azar ou acaso. Ele revela um universo de ordem impecável, onde cada evento, por mais trivial ou aleatório que pareça, é um efeito que se seguiu a uma causa anterior e se tornará a causa de um efeito futuro. A maioria das pessoas vive no plano dos efeitos. Elas são como peões em um tabuleiro de xadrez, movidas por influências, desejos e humores que não compreendem. Elas reagem às circunstâncias, sem perceber que elas mesmas, em algum nível, colocaram em movimento as causas que levaram a essas circunstâncias. A maestria hermética reside em aprender a operar a partir do plano das causas. Em vez de ser um efeito, o adepto se esforça para se tornar uma causa. Ele entende que seus pensamentos, suas emoções, suas crenças e suas ações são as causas que ele está plantando hoje e que os efeitos inevitavelmente florescerão em seu futuro. Ele assume 100% de responsabilidade por sua vida, sabendo que nada lhe acontece, mas tudo acontece através dele, de acordo com as leis que ele colocou em movimento, consciente ou inconscientemente. Isso não significa que ele possa controlar tudo,
pois ele também está sujeito às causas geradas pela humanidade coletiva. No entanto, ao se tornar uma causa consciente em sua própria vida, ele pode neutralizar muitas das influências externas e criar para si mesmo uma realidade que reflete suas escolhas deliberadas, em vez de suas reações inconscientes. Agora, vamos rastrear uma cadeia de causalidade. Feche os olhos. Pense em um efeito presente em sua vida, algo que você está experimentando agora. Pode ser um sentimento de alegria ou uma situação de dificuldade. Tente trabalhar para trás. Qual foi a causa imediata deste efeito? Talvez a alegria tenha sido causada por uma conversa amigável. E qual foi a causa dessa conversa? Talvez tenha sido sua decisão de entrar em contato com essa pessoa. E qual foi a causa dessa decisão? Talvez um sentimento de solidão ou um desejo de conexão. Continue rastreando para trás, camada por camada. Você descobrirá que a causa raiz é quase sempre um estado mental, um pensamento ou uma crença que você manteve. Este exercício revela como você é o instigador de sua própria experiência, o primeiro elo na cadeia de muitas das circunstâncias de sua vida. Para aplicar o princípio de causa e efeito e se tornar uma causa mestre, pratique o plantio intencional. Comece seu dia se perguntando: quais efeitos eu desejo colher hoje, amanhã e no futuro? Paz, produtividade, conexão amorosa? Depois de identificar os efeitos desejados, pergunte-se: quais causas eu preciso plantar hoje para gerar esses efeitos? Se você deseja paz, as causas podem ser meditação, evitar notícias negativas e praticar a paciência. Se deseja produtividade, as causas podem ser focar em uma tarefa de cada vez e eliminar distrações. Você está deliberadamente projetando seu futuro, não por meio de desejos vagos, mas por meio de ações causais no presente. Você para de esperar que a vida lhe dê o que você quer e começa a dar à vida as causas que, por lei, devem retornar a você como os efeitos desejados. O grande ensinamento do princípio de causa e efeito é a responsabilidade radical. Ele elimina todas as desculpas. Você é o semeador, e a vida é o solo que fielmente devolve a colheita correspondente à semente que você plantou. Esta pode ser uma pílula difícil de engolir no início, especialmente quando olhamos para as dificuldades em nossas vidas. Mas, em última análise, é a doutrina mais empoderadora que existe. Se somos a causa de nossas dificuldades, então também temos o poder de nos tornarmos a causa de nossos triunfos. O poder está em nossas mãos. O iniciado hermético para de culpar o mundo e se volta para dentro, focando na única coisa que ele pode controlar verdadeiramente: as causas que ele gera a cada momento através de seus pensamentos, palavras e ações. Ao reconhecer a lei infalível que governa sua vida, sinta o poder que vem de se posicionar no lado da causa. Você não é um peão, você é o jogador. Ancore sua nova posição de poder com afirmações que selam sua maestria sobre a causalidade. Eu sou a causa consciente da minha vida. Eu planto as sementes da realidade que desejo colher. Eu assumo total responsabilidade pelos efeitos em minha vida. Nada acontece por acaso. Tudo acontece por lei. Capítulo 8. O princípio de gênero. O gênero está em tudo. O sétimo e último princípio hermético é talvez o mais sutil e profundo. Ele declara: o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Este princípio não se refere ao gênero físico ou sexual, mas a duas energias ou polaridades fundamentais que são necessárias para toda a criação. O princípio masculino é a energia da vontade, do propósito, da ação, da projeção, do fazer. É a força que inicia, que semeia, que dá direção. O princípio feminino
É a energia da receptividade, da nutrição, da imaginação, da gestação, do ser. É a força que recebe a semente, que a nutre no útero da criação e que lhe dá forma e substância. Nada pode ser criado sem a interação harmoniosa dessas duas energias. A criação em qualquer plano, seja a criação de um universo, de uma obra de arte ou de uma nova circunstância em sua vida, requer a união do masculino e do feminino. A maioria de nós tende a se desequilibrar em uma dessas energias. Nossa sociedade moderna, em particular, supervaloriza o princípio masculino. Somos ensinados a estar constantemente fazendo, a lutar por metas, a forçar os resultados. Vivemos em um estado de projeção constante, com pouca capacidade para a receptividade silenciosa. Isso leva ao esgotamento, à ansiedade e a uma criação que é forçada e sem alma. Por outro lado, um excesso de energia feminina sem a direção do masculino pode levar à deriva, à passividade e a sonhos que nunca se materializam. A maestria hermética reside no equilíbrio dinâmico dos dois princípios dentro de si mesmo. O adepto aprende a ser, ao mesmo tempo, um emissor poderoso de vontade, masculino, e um receptor silencioso de inspiração, feminino. Ele sabe quando agir e quando permitir, quando plantar a semente e quando cuidar do solo. Agora, vamos sentir esses dois princípios dentro de você. Feche os olhos. Primeiro, conecte-se com seu princípio masculino. Sinta a energia do foco, da determinação, da capacidade de tomar uma decisão e agir. Sinta a força em sua coluna, a clareza em sua mente. Este é o seu poder de iniciar. Agora, mude sua atenção para o seu princípio feminino. Conecte-se com sua capacidade de estar quieto, de ouvir, de receber. Sinta a energia do seu coração, sua intuição, sua imaginação criativa. Sinta a vastidão do seu espaço interior, capaz de conter e nutrir qualquer ideia. Reconheça que você possui ambas as energias. Elas não são contraditórias, são complementares. A verdadeira criação acontece quando o masculino planta a semente da vontade no útero fértil da imaginação feminina. Para aplicar o princípio de gênero em sua vida e buscar o equilíbrio, observe qual energia você tende a favorecer. Você é um fazedor que raramente para descansar e receber? Ou você é um sonhador que tem dificuldade em transformar suas ideias em ação? Conscientemente comece a cultivar a energia oposta. Se você é excessivamente masculino, agende tempos de ser em seu dia, momentos sem agenda para meditar, caminhar na natureza ou simplesmente não fazer nada. Se você é excessivamente feminino, pratique dar pequenos passos de ação, masculino, em direção aos seus sonhos. A prática criativa é o campo de treinamento perfeito para esta união. Você recebe uma inspiração, feminino, e em seguida usa a disciplina e a técnica, masculino, para trazê-la à forma. O grande ensinamento do princípio de gênero é que a criação é um ato de amor, uma união sagrada de opostos. O universo foi gerado a partir da união do espírito, masculino, e da matéria, feminino. Sua própria vida se torna uma obra-prima quando você aprende a dançar com essas duas energias dentro de si. Você se torna autossuficiente em sua capacidade de criar. Você não precisa mais buscar o equilíbrio fora de si mesmo, mas o encontra na alquimia de sua própria alma. O adepto hermético se torna mentalmente andrógeno, um ser completo que pode, a qualquer momento, acessar o poder da vontade direcionada ou a sabedoria da rendição receptiva, tornando-se um canal perfeito para o fluxo incessante da criação universal. Ao sentir a dança do sol, masculino, e da lua, feminino, dentro de sua própria consciência, celebre a totalidade do seu ser. Ancore este equilíbrio criativo com afirmações que selam a união sagrada interior. Eu equilibro e integro minhas energias,
masculina e feminina. Eu sou, ao mesmo tempo, poderoso em ação e receptivo à inspiração. Minha criação nasce da união harmoniosa da vontade e da permissão. Eu sou um ser criativo completo e autossuficiente. Capítulo 9. A alquimia da transmutação mental. Tendo compreendido os 7 princípios, o estudante de hermetismo passa da teoria à prática. Ele se torna um alquimista, mas o laboratório do hermetista não é preenchido com retortas e fornalhas para transformar chumbo em ouro físico. Seu laboratório é sua própria mente, e o chumbo que ele busca transmutar é o de seus estados mentais inferiores, medo, ignorância, tristeza, no ouro de estados mentais superiores, coragem, sabedoria e alegria. Esta é a alquimia da transmutação mental. Ela é a aplicação prática de todos os princípios que aprendemos. Usando a vontade, o alquimista eleva sua vibração. Ele muda sua posição na escala da polaridade. Ele se eleva acima do ritmo. Ele se torna uma causa, em vez de um efeito. Tudo isso acontece através da arte da transmutação. Não é sobre eliminar o indesejado, mas sobre transformá-lo em algo mais elevado. O processo de transmutação mental se baseia na premissa de que a energia não pode ser destruída, apenas transformada. Um estado mental negativo, como a raiva, é uma poderosa corrente de energia. Tentar suprimi-la ou negá-la é inútil e muitas vezes prejudicial. É como tentar represar um rio poderoso, que eventualmente transbordará de maneiras destrutivas. O alquimista mental não reprime a energia da raiva. Em vez disso, ele a reconhece, pega essa energia bruta e a canaliza para um propósito mais elevado. Ele a transmuta, por exemplo, na energia da ação apaixonada para corrigir uma injustiça. Ele transforma o veneno em remédio. Ele faz isso através de uma vontade focada e de uma compreensão das leis. Ele sabe que o medo é apenas a outra ponta da coragem. Então ele aplica a polaridade para deslizar ao longo da escala. Ele sabe que a tristeza é parte do ritmo. Então ele se eleva acima dela, sabendo que ela passará. Agora, vamos realizar uma pequena transmutação. Feche os olhos. Identifique um chumbo mental que você carrega. Pode ser a procrastinação, a dúvida ou a ansiedade. Escolha um. Sinta a energia densa e pesada deste estado. Aceite sua presença por um momento, sem lutar. Agora, pergunte a esta energia: qual é a sua essência positiva? Qual poder está adormecido dentro de você? A procrastinação pode ser um desejo de descanso ou um sinal de que a tarefa não está alinhada. A dúvida pode ser um convite à clareza e à pesquisa. A ansiedade é uma grande quantidade de energia criativa que está sendo mal direcionada para o futuro. Identifique o ouro oculto dentro do chumbo. Agora, com sua vontade, decida redirecionar essa energia. Diga a si mesmo: eu pego esta energia da ansiedade e a uso agora para focar criativamente na solução do meu projeto. Sinta a energia mudando de qualidade, de caótica para focada, de pesada para potente. Para aplicar a alquimia mental em sua vida, adote a mentalidade de um transformador de energia. Veja cada desafio e cada emoção negativa não como um problema, mas como matéria-prima para sua grande obra. Crie um diário alquímico. Quando um estado mental de chumbo surgir, escreva sobre ele. Descreva-o. Então, conscientemente, escreva sobre o estado de ouro no qual você deseja transmutá-lo. Escreva sobre como essa energia poderia ser usada de forma construtiva. Este ato de escrever ajuda a objetificar o processo e a fortalecer sua intenção. Lembre-se, a ferramenta primária da transmutação é a vontade, e a vontade é fortalecida pela atenção e pelo foco. O que você foca se expande. Ao focar na transformação, você se torna um mestre transformador.
O grande ensinamento da alquimia da transmutação mental é que nada em sua vida ou em sua mente é um desperdício. Cada experiência, por mais dolorosa que seja, contém uma semente de ouro, uma lição, uma força. O adepto hermético para de dividir o mundo em bom e ruim e começa a vê-lo como um campo de energia a ser trabalhado. Ele não é mais uma vítima de seus próprios estados internos, mas um artista que pode pegar as cores mais escuras de sua paleta e usá-las para criar profundidade e contraste em sua obra-prima. A vida se torna um processo contínuo de refinamento, de purificação do eu, até que todo o chumbo da personalidade ignorante seja transmutado no ouro radiante da consciência iluminada. Ao reconhecer o laboratório alquímico dentro de você, sinta o poder de transformar qualquer veneno em néctar. Você tem o fogo filosófico da vontade. Ancore sua identidade como um alquimista com afirmações que selam seu poder de transmutação. Eu sou um alquimista mental, transformando chumbo em ouro. Eu uso cada desafio como combustível para o meu crescimento. Toda a energia dentro de mim pode ser transmutada para um propósito mais elevado. Eu sou o mestre da minha própria transformação. Capítulo 10. O observador silencioso e a vontade pura. No coração da prática hermética, além da compreensão dos princípios e da arte da alquimia, reside a descoberta de duas faculdades gêmeas da consciência: o observador silencioso e a vontade pura. O observador é a sua identidade mais fundamental. É a parte de você que está ciente, mas não envolvida. É o eu que percebe os pensamentos, as emoções e as sensações, sem se identificar com eles. É o céu que observa as nuvens passarem. Cultivar a capacidade de descansar como este observador é o que lhe dá o espaço e a clareza necessários para praticar a transmutação. A vontade pura, por sua vez, é a manifestação ativa do observador. Não é a força de vontade do ego, que é tensa e baseada no esforço. A vontade pura é a intenção focada e serena que emana do seu centro de quietude. É a capacidade de direcionar a energia da consciência com a precisão de um raio laser. A união do observador e da vontade é a união do ser e do fazer no mais alto nível. O observador silencioso é descoberto através da desidentificação. Nós sofremos porque acreditamos que somos nossos pensamentos e emoções. Eu estou com raiva. Eu sou uma pessoa ansiosa. O hermetista aprende a mudar sua linguagem e sua identidade. Eu estou ciente de um pensamento de raiva surgindo. Eu estou observando a sensação de ansiedade em meu corpo. Esta mudança sutil cria uma separação crucial. Você não é mais a onda. Você é o oceano que está ciente da onda. A partir desta perspectiva do observador, as emoções perdem seu poder avassalador. Elas se tornam simplesmente energia em movimento, fenômenos a serem observados com curiosidade, em vez de dramas nos quais se perder. Este estado de observação imparcial é o verdadeiro significado de equilíbrio e equanimidade. Agora, vamos encontrar o observador. Feche os olhos. Deixe seus pensamentos virem e irem como quiserem. Não tente pará-los ou controlá-los. Sua única tarefa é notar que você está notando. Esteja ciente de que você está ciente. Sinta o pano de fundo de quietude sobre o qual os pensamentos aparecem. Este pano de fundo, esta consciência silenciosa, é o observador. Ele não tem forma, nem nome, nem história. Ele simplesmente é. Descanse neste espaço. Perceba que este observador esteve com você durante toda a sua vida, testemunhando cada experiência, cada pensamento, cada sonho. Ele é a única coisa em você que nunca mudou. Reconhecer-se como este observador é encontrar a rocha de estabilidade em meio ao rio da mudança. A partir deste lugar de observação silenciosa, podemos exercitar a vontade pura.
A vontade pura é exercida através do foco sustentado. Para aplicar esta faculdade, escolha uma única intenção. Pode ser a de manter um estado de paz interior. Tendo estabelecido essa intenção, use sua vontade para continuamente trazer sua atenção de volta a ela. Quando a mente divagar para a preocupação, o que ela fará? O observador nota a divagação sem julgamento. Então a vontade pura, gentilmente mas com firmeza, redireciona o foco de volta para a intenção de paz. Não há luta, não há tensão. Há apenas a observação e o redirecionamento calmo. Este é o treinamento de um atleta mental. Cada repetição fortalece o músculo da vontade e torna mais fácil manter o foco e a direção em todas as áreas da vida. O grande ensinamento do observador e da vontade é que o seu verdadeiro poder não reside no conteúdo da sua mente, mas na sua capacidade de dirigir a própria consciência. O conteúdo está sempre mudando, mas o poder de observar e direcionar é constante. Ao se identificar com o observador, você encontra uma paz que não depende das circunstâncias. E ao empunhar a vontade pura, você se torna o mestre arquiteto de sua realidade, não sendo mais governado pelos caprichos de sua mente reativa. Você se torna a causa silenciosa e imóvel no centro de sua própria criação, o ponto de serenidade no olho do furacão da vida. Ao se reconhecer como o observador e sentir a potência de sua vontade, saiba que você encontrou as duas colunas do templo de sua própria maestria. Ancore esta dupla descoberta com afirmações que selam sua verdadeira identidade e poder. Eu sou o observador silencioso de minha mente. Eu não sou meus pensamentos, mas a consciência que os percebe. Minha vontade é um raio de luz que eu direciono com foco e serenidade. Do meu centro de quietude, eu crio meu mundo. Capítulo 11. A escada das realidades e os planos de consciência. O iniciado que aprendeu a dominar sua própria mente está agora pronto para compreender a estrutura maior da realidade na qual ele opera. O hermetismo ensina que o universo não é uma única dimensão, mas uma vasta hierarquia de planos de existência, sobrepostos e interpenetrados. É a escada das realidades. O axioma hermético diz: assim como é embaixo, é em cima. E isso se aplica também a esta escada. Cada plano é governado pelos mesmos 7 princípios, mas eles se manifestam de maneiras diferentes, com diferentes taxas de vibração. A escada se estende desde a matéria mais densa e inerte, através dos planos energético, astral, mental e espiritual, até a fonte de tudo, a mente do todo. Nós, como seres humanos, não estamos presos a um único degrau. Somos seres multidimensionais, existindo simultaneamente em vários desses planos, embora nossa consciência esteja geralmente focada no plano físico. A jornada de evolução espiritual é a jornada de conscientemente escalar esta escada. É o processo de elevar nossa vibração e expandir nossa consciência para perceber e operar nos planos superiores. O plano físico é o plano dos efeitos, onde as leis da causalidade parecem lentas e rígidas. O plano mental é um plano de causas, onde o pensamento pode criar mudanças instantâneas. O adepto aprende a não ficar preso ao plano físico. Ele viaja em sua consciência para os planos superiores para efetuar mudanças, sabendo que essas mudanças, por correspondência, se precipitarão nos planos inferiores. Ele não tenta mover a montanha empurrando a rocha física. Ele vai para o plano mental e move a ideia da montanha, e a rocha física o segue. Esta é a verdadeira magia. A arte e a ciência de causar mudanças na realidade de acordo com a vontade, operando a partir de um plano de consciência mais elevado. Agora, vamos fazer uma breve viagem por esta escada. Feche os olhos. Primeiro, sinta sua consciência ancorada no plano físico.
Sinta a solidez do seu corpo, a gravidade, as sensações táteis. Este é o degrau mais denso. Agora, eleve sua consciência para o plano energético. Sinta a energia sutil que anima seu corpo, o seu chi, ou prana. Sinta-a como um campo vibratório. Agora suba para o plano astral, ou emocional. Sintonize o mundo dos seus sentimentos. Observe como eles são mais fluidos e mutáveis do que o corpo físico. Agora, suba mais alto, para o plano mental. Observe seus pensamentos. Eles são ainda mais rápidos e sutis que as emoções. Você pode criar e destruir um universo inteiro em um instante com o seu pensamento. Finalmente, tente alcançar o plano espiritual. Solte todos os pensamentos e sentimentos. Mergulhe na pura consciência, no observador silencioso, na centelha do todo dentro de você. Sinta a paz e a vastidão deste plano. Você acabou de viajar através de sua própria natureza multidimensional. Para aplicar este conhecimento, comece a resolver seus problemas a partir do plano mais alto possível. Quando confrontado com um desafio no plano físico, por exemplo, uma dificuldade financeira, em vez de lutar apenas no nível físico, eleve-se. Vá para o plano mental. Quais crenças e pensamentos estão causando este efeito? Trabalhe na transmutação dessas causas mentais. Vá ainda mais alto, para o plano espiritual. Conecte-se com a verdade de que você é um com a fonte de toda a abundância. Sinta a vibração da plenitude. Mantenha essa consciência, e a partir desse estado elevado, permita que a inspiração para a ação correta no plano físico surja. Você está trabalhando de cima para baixo, da causa para o efeito, que é a maneira do mestre, em vez de lutar de baixo para cima, do efeito para o efeito, que é a maneira do peão. O grande ensinamento da escada das realidades é que você não está limitado pela sua realidade atual. Existem mundos infinitos de experiência disponíveis para você, aqui e agora. Tudo o que é necessário é uma mudança em sua consciência, uma elevação em sua vibração. Os problemas que parecem insuperáveis em um degrau da escada se tornam triviais ou simplesmente deixam de existir quando vistos de um degrau mais alto. A evolução não é sobre se tornar alguém que você não é. É sobre se tornar consciente dos níveis mais elevados de quem você já é. É despertar para a sua própria vastidão e aprender a navegar pelos muitos reinos da magnífica mansão do todo. Ao perceber os múltiplos níveis de sua própria existência, sinta a expansão de sua identidade. Você é muito maior do que jamais imaginou. Ancore esta visão multidimensional com afirmações que selam sua liberdade de movimento entre os planos. Eu sou um ser multidimensional, vivendo em muitos planos simultaneamente. Eu tenho o poder de elevar minha consciência e operar a partir de planos superiores. Eu resolvo meus desafios trabalhando de cima para baixo, da causa para o efeito. Minha verdadeira casa é o vasto e ilimitado campo da consciência. Capítulo 12. A centelha divina, o Deus interior. No coração da doutrina hermética, no centro de todos os princípios e planos, reside a verdade mais íntima e mais libertadora. A existência da centelha divina dentro de cada ser humano. Se o todo é a mente universal, e o universo é sua manifestação mental, então cada indivíduo é um pensamento, uma ideia, na mente do todo. Mas não somos apenas pensamentos passivos. Cada um de nós carrega dentro de si uma centelha, uma réplica em miniatura da própria mente do Criador. Este é o Deus interior, o Eu Sou, o observador silencioso que descobrimos anteriormente, mas agora compreendido em sua magnitude total. Não é algo que precisamos adquirir ou alcançar. É a nossa essência mais fundamental. A jornada espiritual não é sobre se tornar divino.
mas sobre remover os véus de ignorância, as falsas crenças, as identificações com o ego, que nos impedem de perceber a divindade que já somos. Este princípio da imanência divina é o que separa o hermetismo de muitas religiões esotéricas que postulam um Deus distante e separado da criação. No hermetismo não há separação. O reino dos céus não é um lugar para onde vamos depois da morte. É um estado de consciência que podemos acessar aqui e agora. Ao nos voltarmos para dentro e nos conectarmos com nossa própria centelha divina. Esta centelha é a fonte de toda a nossa sabedoria, de todo o nosso poder criativo, de todo o nosso amor. Quando agimos a partir do nosso ego, nosso eu separado e condicionado, agimos a partir da limitação e do medo. Quando aprendemos a silenciar o ego e a agir a partir da inspiração desta centelha interior, agimos a partir da sabedoria e do poder do próprio universo. A vida se transforma de uma luta pela sobrevivência em uma expressão alegre da divindade. Agora, vamos nos conectar com esta centelha. Feche os olhos. Mergulhe sob a superfície de seus pensamentos e emoções. Vá além da sua personalidade, das suas memórias, da sua história. Vá para o lugar de pura consciência, de puro ser. No centro deste espaço, visualize uma minúscula, mas infinitamente brilhante, centelha de luz. Pode ser dourada, branca ou diamantina. Esta é a sua essência. Sinta seu calor, sua paz, sua sabedoria silenciosa. Perceba que esta luz nunca foi tocada por nenhum trauma, nenhuma tristeza, nenhuma falha que sua personalidade possa ter experimentado. Ela é eternamente pura, eternamente inteira. Agora, permita que esta centelha se expanda. Deixe sua luz preencher cada célula do seu corpo, dissolvendo toda a escuridão, toda a dúvida. Sinta-se se tornando esta luz. Você não está apenas conectado a ela, você é ela. Para aplicar o conhecimento da centelha divina em sua vida, pratique viver a partir da presença Eu Sou. Ao longo do dia, faça pausas para se lembrar de sua verdadeira identidade. Você pode dizer a si mesmo internamente: eu não sou este corpo, eu não sou esta mente, eu sou a presença divina. Esta prática o ajuda a se desidentificar do drama do ego e a se recentrar em seu núcleo imutável. Ao tomar decisões, em vez de perguntar: o que eu, ego, quero? Pergunte: o que a minha presença Eu Sou, a minha sabedoria interior, me guiaria a fazer? Aprenda a distinguir entre os desejos ruidosos do ego, que geralmente são baseados na falta e no medo, e os sussurros silenciosos da centelha divina, que sempre o guiam em direção ao amor, à verdade e à expansão. O grande ensinamento da centelha divina é a autossuficiência espiritual. Você não precisa de um intermediário, um sacerdote, um guru ou uma instituição para se conectar com o divino. O templo está dentro de você e o sacerdote é a sua própria consciência atenta. Esta realização dissolve o medo da morte, pois você sabe que sua essência é imortal. Ela dissolve a necessidade de aprovação externa, pois você encontra sua validação na fonte interna de amor. Ela dissolve a solidão, pois você percebe que está eternamente conectado ao todo através do seu próprio ser. Viver a partir desta verdade é o que significa ser verdadeiramente livre. Ao sentir a luz da sua própria divindade brilhando intensamente, saiba que você carrega dentro de si o maior tesouro do universo. Ancore esta autorrealização com afirmações que declaram sua verdadeira identidade. A centelha de Deus reside no centro do meu ser. Eu sou uma expressão individualizada da consciência universal. Eu encontro toda a sabedoria, poder e amor dentro de mim mesmo. Eu ajo a partir da inspiração do meu Deus interior. Capítulo 13. O caminho do adepto. Equilíbrio e maestria.
Compreender os princípios e reconhecer a centelha divina é o começo da jornada, não o fim. O verdadeiro trabalho do estudante hermético é aplicar esse conhecimento para se tornar um adepto, um mestre da arte de viver. O caminho do adepto não é um caminho de poderes sobrenaturais ou de isolamento do mundo. É o caminho do equilíbrio. O adepto é aquele que harmonizou os opostos dentro de si mesmo. Ele equilibrou o masculino e o feminino, a mente e o coração, a ação e a contemplação. Ele aprendeu a andar no fio da navalha, permanecendo no mundo, mas não sendo do mundo. Ele participa plenamente da vida, mas não é arrastado pelas marés do ritmo ou pelas oscilações da polaridade. Sua maestria não reside em controlar os outros, mas no perfeito autodomínio. O adepto vive por um código de equilíbrio dinâmico. Ele entende que cada princípio deve ser contrabalançado por seu aparente oposto. Ele usa o poder do mentalismo para criar sua realidade, mas equilibra isso com a humildade de saber que ele é apenas um canal para a mente do todo. Ele usa o princípio da vibração para elevar sua frequência, mas não nega ou reprime as vibrações mais baixas. Em vez disso, as transmuta. Ele se posiciona no lado da causa, mas se rende ao grande fluxo da causalidade universal. Ele é, ao mesmo tempo, um rei poderoso em seu próprio domínio mental e um servo humilde da lei universal. Este equilíbrio o protege dos perigos do caminho espiritual, como a inflação do ego, o orgulho de seus conhecimentos, ou a passividade impotente, a negação de seu poder criador. Agora, reflita sobre o seu próprio equilíbrio. Feche os olhos. Visualize uma balança de pratos. Em um prato, coloque sua tendência para a ação, o fazer, o controle, energia masculina. No outro, coloque sua tendência para a permissão, o ser, a rendição, energia feminina. Qual prato está mais pesado em sua vida? Seja honesto. Você vive mais na cabeça ou no coração? Você é mais propenso a lutar contra a vida ou a se render passivamente a ela? O primeiro passo para o equilíbrio é a consciência honesta do desequilíbrio. Agora, com sua vontade, visualize-se adicionando peso ao prato mais leve. Se você é excessivamente ativo, visualize-se se entregando à quietude e à receptividade. Se é passivo, visualize-se tomando uma ação inspirada e focada. Sinta a sensação de equilíbrio quando os dois pratos se nivelam. Esta é a sensação de maestria. Para aplicar o caminho do adepto em sua vida, pratique a ação equilibrada. Antes de tomar qualquer decisão ou ação importante, faça uma pausa. Consulte tanto sua mente lógica, sua capacidade de analisar e planejar, quanto sua intuição do coração, sua capacidade de sentir o que está certo. Não haja até que os dois estejam em harmonia. Se sua mente diz sim, mas seu coração sente um não, espere. Se seu coração está animado, mas sua mente vê falhas lógicas, investigue mais. A ação mais poderosa é aquela que nasce da união da cabeça e do coração. Além disso, pratique o equilíbrio entre o engajamento e o retiro. Tenha seus momentos de trabalho focado e engajamento com o mundo, mas também proteja ferozmente seus momentos de silêncio, de recarga, de comunhão com sua fonte interior. O grande ensinamento do caminho do adepto é que a sabedoria não está nos extremos, mas no caminho do meio. O universo opera através de um jogo de opostos, mas é mantido unido pelo equilíbrio. O adepto se torna um pilar de estabilidade em um mundo de caos porque ele encontrou esse ponto de equilíbrio dentro de si mesmo. Sua paz não é frágil, é forjada na integração de todas as suas partes. Ele não tem medo da escuridão, pois conhece sua luz. Ele não teme o fracasso, pois conhece o poder de sua vontade. Ele se torna uma força da natureza, movendo-se com a precisão e a graça de alguém que não está mais em guerra consigo mesmo ou com o mundo. Ao caminhar nesta senda do meio,
Sinta a força e a estabilidade que vem do equilíbrio. Você não é mais jogado de um lado para o outro. Você é o centro. Ancore esta maestria equilibrada com afirmações que selam sua jornada como um adepto. Eu ando no caminho do equilíbrio e da maestria. Eu harmonizo os opostos dentro de mim. Minhas ações nascem da união da mente e do coração. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Capítulo 14. Os lábios da sabedoria e os ouvidos do entendimento. À medida que o adepto se aproxima da culminação de sua jornada, ele encontra uma responsabilidade crucial, a da transmissão do conhecimento. Um dos mais famosos aforismos herméticos diz: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Isso encapsula a doutrina hermética sobre o ensino. A sabedoria não deve ser jogada como pérolas aos porcos. Não deve ser oferecida àqueles que não estão prontos, que a ridicularizariam ou a usariam para fins egoístas. O silêncio é uma das grandes virtudes do hermetista. Ele sabe quando falar e, mais importante, quando ficar calado. Ele não busca prosélitos ou seguidores. Ele simplesmente é a sabedoria, e aqueles cujos ouvidos do entendimento foram abertos pela sua própria busca e preparação serão naturalmente atraídos por sua presença e por suas palavras, quando oferecidas. Este princípio protege tanto o conhecimento quanto o estudante. Protege o conhecimento de ser profanado e distorcido, e protege o estudante de receber um alimento que ele ainda não consegue digerir, o que poderia causar indigestão espiritual, confusão, medo ou inflação do ego. A prontidão é tudo. O universo opera com um timing perfeito. O professor só aparece quando o aluno está pronto, e o aluno só está pronto quando fez seu próprio trabalho interior, quando suas perguntas se tornaram tão urgentes que ele desenvolveu os ouvidos para realmente ouvir a resposta, não apenas com seu intelecto, mas com todo o seu ser. A transmissão da verdadeira sabedoria não é um processo de despejar informações, mas de acender uma chama. O professor não dá a luz. Ele ajuda o aluno a encontrar a sua própria. Agora, reflita sobre seu próprio papel como professor e aluno. Feche os olhos. Lembre-se de um momento em que você tentou compartilhar uma profunda visão sua com alguém que claramente não estava pronto. Lembre-se da frustração, da sensação de não ser ouvido. Estes eram lábios falando a ouvidos fechados. Agora, lembre-se de um momento em que um livro, uma palestra ou uma conversa chegou a você no momento exato em que você precisava, e as palavras pareciam iluminar sua alma. Seus ouvidos estavam abertos. Reconheça a sabedoria deste princípio em sua própria vida. E agora, pergunte a si mesmo: em que áreas da minha vida meus lábios devem permanecer selados? E em que áreas meus ouvidos precisam se abrir mais? Para aplicar este princípio em sua vida, pratique a comunicação consciente. Antes de compartilhar uma verdade profunda, avalie a prontidão do ouvinte. Isso não é um ato de elitismo, mas de compaixão. Você pode testar as águas com uma pequena ideia. Se houver ressonância e curiosidade, você pode prosseguir. Se houver resistência ou indiferença, recue graciosamente. Seus lábios devem se fechar. Igualmente importante é cultivar ouvidos de entendimento em si mesmo. Aborde cada situação, cada pessoa, cada livro, com a mente de um iniciante. Esvazie seu copo de noções preconcebidas para que você possa realmente receber o que está sendo oferecido. Lembre-se de que o universo está sempre lhe ensinando, mas você só pode aprender se seus ouvidos estiverem verdadeiramente abertos. O grande ensinamento dos lábios e dos ouvidos é a humildade. O verdadeiro adepto não tem necessidade de provar seu conhecimento. Sua sabedoria é evidente em seu silêncio sereno e em suas ações equilibradas. Ele entende que ele próprio é um eterno estudante, e que até a criança mais nova ou a situação mais mundana pode ser sua professora se seus ouvidos estiverem abertos.
Ele se torna um guardião do conhecimento sagrado, compartilhando-o não indiscriminadamente, mas com a precisão de um médico que prescreve o remédio certo, na dose certa, no momento certo. Esta é a marca da verdadeira maestria. Não o quanto você sabe, mas quão sabiamente você vive e compartilha o que sabe. Ao contemplar o delicado equilíbrio entre o silêncio e a fala, sinta a responsabilidade que vem com o verdadeiro conhecimento. Ancore esta sabedoria da transmissão com afirmações que selam sua prática como um estudante e professor consciente. Eu falo quando os ouvidos estão prontos para ouvir. Eu guardo a sabedoria sagrada com reverência e silêncio. Eu abro meus próprios ouvidos para o entendimento em todas as situações. Eu sou um eterno aluno na escola da vida. Capítulo 15. O legado de Hermes. Viver a verdade do todo. Chegamos ao portal final de nossa jornada, mas também ao eterno começo. O legado de Hermes não é um conjunto de doutrinas a serem memorizadas, mas uma verdade viva a ser encarnada. Todos os 7 princípios, a alquimia mental, a escada das realidades, o caminho do adepto, tudo isso converge para uma única e sublime realização. Viver conscientemente como uma expressão do todo. O conhecimento por si só é inerte. A verdadeira maestria é a aplicação constante e momento a momento dos princípios em cada pensamento, palavra e ação. O objetivo final do hermetismo não é escapar do mundo, mas infundi-lo com a consciência do divino. É transformar a vida cotidiana no grande ritual, cada interação em uma comunhão sagrada e o próprio corpo no templo vivo da mente universal. O adepto hermético, no final, se torna a própria filosofia. Ele é o princípio do mentalismo, pois sabe que sua mente tece a realidade. Ele é a correspondência, pois vive em harmonia entre seu mundo interior e exterior. Ele é a vibração, pois conscientemente mantém uma frequência de amor e sabedoria. Ele é a polaridade e o ritmo, pois permanece equilibrado em meio à dança dos opostos. Ele é a causa, plantando sementes de bem para o benefício de todos. E ele é o gênero, criando com a união perfeita de sua vontade e sua receptividade. Ele não precisa mais pensar sobre os princípios, pois eles se tornaram sua segunda natureza, a própria estrutura de seu ser. Ele vive a verdade do todo. Agora, na meditação final, vamos integrar tudo. Feche os olhos. Sinta os 7 princípios como pilares de luz formando um templo ao seu redor e dentro de você. Sinta o poder do mentalismo em sua testa, a sabedoria da correspondência conectando seu coração à terra e ao céu. Sinta a vibração em cada célula, a estabilidade da polaridade e do ritmo em seu centro. Sinta a responsabilidade da causa e efeito em suas mãos e a criatividade do gênero em todo o seu ser. Você não está apenas aprendendo sobre esses princípios. Você é feito deles. Você é uma personificação viva da lei universal. Sinta a totalidade, a integração. Não há mais nada a aprender, apenas tudo a ser. A aplicação do legado de Hermes é, simplesmente, a sua vida a partir deste momento. É levar a consciência que você cultivou aqui para cada aspecto de sua existência. Ao acordar, reconheça o universo como mental. Ao interagir com os outros, veja-os como reflexos de si mesmo. Correspondência. Ao sentir uma emoção, lembre-se de que é apenas uma vibração que você pode transmutar. Polaridade. Ao enfrentar um desafio, saiba que a maré mudará. Ritmo. Ao tomar uma decisão, lembre-se de que você é a causa. E em tudo o que você cria, equilibre o fazer e o ser. Gênero. Viver hermeticamente é viver com uma consciência desperta, uma presença total e uma responsabilidade amorosa. O grande ensinamento final é que Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, não é apenas uma figura histórica.
Ele é um arquétipo, um ideal do potencial humano realizado. O legado dele é o convite para que cada um de nós se torne 3 vezes grande em nossa própria vida. Rei de nosso próprio domínio mental, sacerdote de nosso próprio templo interior e filósofo de nossa própria busca pela verdade. A sabedoria não está nos pergaminhos antigos, mas em seu próprio coração. Os segredos não estão ocultos em tumbas, mas na tapeçaria de sua vida diária. Viver a verdade do todo é o propósito final, a grande obra, a culminação da jornada humana. Ao abrir seus olhos para o mundo, veja-o como o grande livro de Hermes, cujas páginas você agora pode ler. A iniciação está completa, mas a prática é eterna. Leve esta chama com você, não para se separar do mundo, mas para iluminá-lo. Eu sou a lei. Eu sou a sabedoria. Eu sou a luz. Eu vivo cada momento como uma expressão consciente do todo. Minha vida é a minha filosofia. Minha existência é a minha iniciação. A grande obra está completa. A grande obra apenas começou.